Olá, amigos. Estamos retomando aí os trabalhos do jornal Imprensa Coletiva, depois de um certo tempo aí observando o cenário político, e nós aqui, pelo jornal Imprensa Coletiva, estamos retornando então essas nossas entrevistas com militantes do campo político e cultural de Curitiba e do Paraná. Hoje nós temos aqui a participação de um convidado aqui, um grande amigo nosso aí de já um certo tempo, portanto, Wilson Alves, né, conhecido como Will Capa Preta. Ele é militante político do Partido Comunista do Brasil, membro do PCdoB, também é artista cultural, produtor cultural, é isso? E rapper, mais de 20 anos na luta política. Vai nos falar um pouquinho sobre como é que ele está vendo o cenário político paranaense, brasileiro, né, no momento que a gente vive aí, ainda com essa situação do bolsonarismo ainda em voga no país, né? E como é que ele observa então esse cenário e como é que ela influencia na vida cultural, principalmente do rapper, né? Do rap, que é uma música de protesto, é um segmento importante, cultural, musical, que faz toda essa apreciação da parte política. Seja bem-vindo, camarada Will Capa Preta. A gente só tem esse microfone, então vamos ter que estar dividindo ele aqui. Tá bom, não tem problema não, Carlos Maia. Quero agradecer ao camarada Maia e dizer assim, nós estamos vivendo um momento diferenciado na nossa história. Nós que temos atuado todos esses anos aí como militante do partido, defendendo causas nobres, desde do direito à moradia, desde o direito à cultura, desde o direito à educação, enfim, direito ao trabalho. Então nós estamos vivendo um momento diferenciado da história e eu acho que é um momento de nós debater todas essas contradições que estão postas, né? E o governo Bolsonaro ele é um bolo recheado de contradições, né? E a gente percebe, né, Will, que segmentos aí que são maioria, né? Eu vejo a população negra no Brasil, os números mostram que é a maioria no país. Quase 55% é de origem afrodescendente, né, no Brasil. Então, é um governo, né, que luta contra segmentos aí minoritários e de maioria no país. É um ataque direto às organizações sociais, políticas, né, desse pessoal que se organiza à frente do movimento negro. A gente sabe que existem ataques permanentes do bolsonarismo, né, que a gente entende que é um governo racista. A gente vê que na questão das mulheres, também Bolsonaro, além de ter um governo que não tem participação quase zero, né, a não ser aquela doidona lá da Damares, né, você encontra a única, talvez, mulher no governo Bolsonaro. Então é um cara que é contra as mulheres, contra os jovens, contra os negros, contra os trabalhadores, né, e também ataca na questão cultural, né. Nós tínhamos aí até tempo atrás a Regina Duarte, que fazia a defesa, entre aspas, da questão cultural e não implementava nada. Ela era uma pessoa que sempre foi ligada aí à pecuária no Brasil, né, os grandes produtores rurais, e estava lá posta na pasta da cultura. E a gente sabe, eu sei, Will, que você tem envolvimento, né, você foi dirigente aí do movimento cultural no Estado, participou de conselhos, né, Conselho Estadual de Cultura, isso na época do Lula. As conferências estaduais de cultura, conferência municipal, conferência estadual e até conferência nacional, ou seja, era um manancial de debate cultural que era implementado no governo Lula e Dilma depois. Então, fala para nós da tua participação, do teu segmento do rap, dentro dessa conjuntura, na época e da inexistência de hoje. Existia, de fato, um movimento cultural mais organizado, a participação de vocês era efetiva? Bom, apesar de eu atuar no momento cultural e às vezes até de forma, vamos assim, espontânea, há muitos anos, eu acho que
eu comecei a entender o processo de participação política foi justamente no governo, nos 12 anos do governo do Lula, um governo mais que é de esquerda, evidente, mas aí com uma composição progressista e soube, né, governar. Essa grande habilidade do Lula. Nesses 2 anos ele entendeu, talvez até pela sua origem, né, como sindicalista, que sempre tem que estar conversando com as massas, sempre atendendo às demandas das massas, porque é assim que funciona um líder político que se preocupa mesmo com os interesses do povo, é aquele que tem olhos para o povo, né, e tem a sensibilidade de entender quais são os anseios do povo. Eu acho que, do ponto de vista cultural, a minha militância, o meu ativismo começou na gestão do Lula, onde já em 2003 aconteceram os primeiros movimentos de setores culturais, no sentido de que se criar uma política de cultura avançada. Para se tratar de uma política avançada, você tem que ter uma compreensão mais ampla, ou seja, você não pode mais se prender às políticas pontuais, políticas sejam com interesses específicos, interesses políticos específicos, ou simplesmente uma política de governo. Não, o Lula veio com uma proposta, quando ele trouxe todos os setores culturais, todos os movimentos culturais, deu voz, deu espaço de participação, abriu a possibilidade do próprio protagonismo da juventude, vários setores, porque a cultura é muito ampla, né? Nós temos que também tratar aqui ou pelo menos não reconhecer que a definição de cultura ela não pode ser afunilada, pelo contrário, nós estamos falando de uma questão muito ampla. Então teve a participação dos segmentos que sempre foram historicamente excluídos, o pessoal do movimento negro, do movimento indígena, os ciganos, enfim, entendeu? Aqui no Paraná o fandango, né? Os caiçaras, lá no Nordeste o pessoal lá do frevo, enfim, no Brasil muito rico, muito diverso. Então, nesse momento que começou a acontecer as primeiras conferências a nível local, no município, depois conferências a nível de estado e conferência a nível de país, né, de federação, que eram as conferências a nível nacional. E não existe mais, né? Não existia, tudo isso acabou. Importante que as pessoas entendam, Maia, que essa participação popular ela se deu gradativamente. Ninguém chegou assim com um receituário pronto, como uma fórmula, né? E isso foi no desdobramento da participação popular que se verificou o brasileiro, o povo brasileiro enxergou o povo brasileiro. Quando se fez as conferências para ouvir o povo, foi pensar uma política de Estado para a cultura, onde que contemplasse, evidentemente, toda essa gama de diversidade. Lá, nos encontros, nós propomos, através de diretrizes, né, primeiramente também reconhecendo, acima de tudo, o direito, né, à cultura, mas com a finalidade, com o objetivo principal de nós construir, com uma participação ampla, os primeiros planos de cultura. E esses planos de cultura foram o que alicerçaram a instituição do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, que, por sinal, foi baseado no Sistema Único de Saúde, que é um dos mais... foi, né, reconhecido, e acho que é reconhecido ainda, como um dos maiores sistemas públicos de saúde no mundo. Então veja que existia um planejamento, né, em todas as áreas, né, habitação, né, da juventude, né, das mulheres, na cultura, um planejamento que nascia das bases e era implementado, se não implementado diretamente pelo Executivo, pelo governo, era pontuado para os deputados, né, para quem fazia as leis,
construírem o Plano Nacional de Cultura regulamentado, né, a construção que foram construídas pelas conferências, mas quem regulamentava era o parlamento. Entrando nessa seara das leis do Poder Executivo e do Poder parlamentar, né, que rege as leis, tem um projeto seu aqui no Paraná, né, que vocês conseguiram construir foi uma lei voltada para os interesses do rap, né, do hip hop. Conta para nós essa lei aí. E foi implementada por quem? Se é que foi implementada? Primeiro, é importante fazer aqui abrir uma aspa aqui, ou mesmo uma correção, uma retificação, no sentido que não fui eu, primeiro de tudo, né, o único que correu atrás de instituir um projeto de lei, né? É importante que você saiba que o empoderamento e o protagonismo da juventude, ele só foi possível a partir da própria iniciativa da juventude. Mas como que a juventude se sente parte? É quando ela tem esses espaços de diálogos, né, que se abre essas possibilidades. Quando o Lula, o governo PT, né, e aí também com uma composição progressista, é importante dizer isso, surgiu os primeiros encontros, né, os primeiros fóruns sociais e mundiais, inclusive o primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu não lembro muito bem qual foi o ano aqui. 2001, acho, perto disso. Aí, entendeu? Então, esse primeiro fórum foram onde que nós proporcionou a oportunidade de nós encontrar o movimento hip-hop do Brasil inteiro. E discutir com outros movimentos o que era o movimento hip-hop, qual era o papel do movimento hip-hop, que peso o movimento hip-hop jogava. Primeiro, a luta pelo reconhecimento, né? Você como parte de um movimento legítimo que surgiu lá nos Estados Unidos, para uma resistência lá dos negros norte-americanos, né? Então ele já vem de uma herança de luta, desde dos direitos civis, né? Que o povo afro-americano lutou e, inclusive, pagou com sacrifício da própria vida. Isso aí está nas histórias, e o movimento hip-hop é um movimento remanescente dessa resistência, inclusive a própria resistência dos Panteras Negras. Então, ele é carregado de simbolismo, carregado de uma força reivindicatória e de rebeldia. Quando teve o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, nós fizemos uma plenária muito ampla e foi a primeira vez, né, que o movimento hip-hop debateu com movimentos políticos organizados, e no momento lá, eu me lembro muito bem, nós tínhamos muitas pessoas da União da Juventude Socialista, né, e aí a gente começou a discutir a importância de nós também instituirmos organizações que representassem o movimento hip-hop a nível de nação. Então, quando você vai falar de projeto de lei aqui, nós temos que fazer esse resgate histórico de que as coisas como que se deram. Foi uma construção e gradativa. Então, nada caiu do céu, nada surgiu num passe de mágica. E é por isso que hoje o movimento hip-hop, as lideranças do movimento hip-hop, né, então você fala assim, qual é o seu papel? O meu papel de liderança mesmo do movimento hip-hop, porque eu abracei com muita paixão essa luta, talvez sem sequer, naquele momento, dimensionar o que nós estávamos fazendo, mas era uma coisa muito de uma necessidade nossa de externar a nossa existência quanto sujeito de direito, né, e sujeito capaz de transformar a realidade. Lá em Porto Alegre foi onde que surgiu as primeiras frentes do movimento hip-hop, que poucas pessoas sabem. O camarada que foi o grande articulador, que poucos sabem, talvez as pessoas um pouco mais da minha idade, da minha geração do rap, eu me considero a segunda geração do rap, eles conheceram o Preto Góes. O Preto Góes foi um camarada fantástico, o primeiro que inaugurou a composição
do clã nordestino, primeiro que inaugurou uma composição politizada do rap, uma musicalização fantástica, até porque ele era do Maranhão, né, e o Maranhão com todas as suas riquezas, diversidades de influências de matriz africana, né, os instrumentos, aquela coisa. Então, ele fez uma coisa muito diferente do que você estava fazendo. E também a própria formação que ele teve, e eu acho que isso ajudou muito, eu ia falar agora, né, mas é importante que uma hora que a gente fale mesmo, ajudou muito o Partido Comunista lá no Maranhão. Então, o Preto Góes, a primeira liderança, foi o que começou junto com nós ele fez o papel de agregador e articulador, junto com o camarada Aliado G, de São Paulo, da Nação Hip Hop, e junto com tantas outras que eu vou cometer até uma injustiça aqui, se eu tentar citar o nome de um, de outro, não citar de todos, mas eu vou te citar os principais. O MV Bill estava nesse processo lá no início. Então, assim, aí se criaram as 4 principais frentes. A frente, o MH2O, Movimento Hip Hop Organizado, a Zulu Nation, importante dizer também que é a vanguarda do hip hop, representado pelo Nino Brau, considerado nosso king, né? Aqui no Brasil, através da Zulu Nation, né? Que ela dá esses títulos pelo reconhecimento da luta, do ativismo do camarada, e também nós tivemos ali, nesse mesmo momento, a fundação da Nação Hip Hop Brasil. Na Nação Hip Hop Brasil, lá em Porto Alegre, estava mais avançado nessa discussão de leis. Eu fiz toda essa... Né, porque você fazia parte da Nação? Eu sou do pleno de fundação da Nação Hip Hop, né? Na época que eu fiz parte do pleno da Nação Hip Hop, foi justamente no momento que eu, até por iniciativa própria, uma necessidade de se organizar com o movimento hip hop, como frente de luta, inclusive, né? A gente pensou lá, a gente carregava a bandeirinha lá da FRF, que era a Frente Revolucionária das Favelas, que nós entendíamos a FRF, a Frente Revolucionária da Favela, como o movimento hip hop, a expressão do movimento hip hop, né? E lá, mas não foi, isso era uma forma que nós juntava a rapaziada, mas foi através da instituição da Associação dos 4 Elementos da Cultura Hip Hop que nós começamos a organizar os primeiros fóruns e as primeiras conferências do movimento hip hop, e através de toda a contribuição dos irmãos do rap, do movimento hip hop, né? Vou falar do rap, mas do movimento hip hop, toda essa contribuição foi o que subsidiou um texto de projeto de lei, o 702/15, e que mais tarde se tornou, a gente conseguiu aprovar como de projeto de lei para a lei, instituindo na semana do dia 21 de novembro a comemoração estadual do hip hop. Aqui no Paraná. Aqui no Paraná, verdade. Eu não sei se eu fui bem claro, né, mas eu quis dizer que... Não, teve uma história porque você não falar que eu, né, a gente não é assim, né, é uma construção coletiva. Foi uma construção, e essa lei garante o quê? Praticamente, o garantiria, né, porque na verdade não sei se ela foi implementada pela Assembleia Legislativa do Paraná, como é que foi? Quando nós propomos o projeto de lei, e a gente está voltando a discutir agora, porque ele foi aprovado em 2015, que deixa isso, vamos deixar isso claro para as pessoas, e esse projeto de lei ele institui no calendário oficial, na semana de 21 de novembro, a comemoração estadual, né? A Semana Estadual do Hip Hop na semana de 21 de novembro, porque tem que se escolher um dia, né? Mas como a gente queria um projeto de lei, ele engloba a semana de 21 de novembro. Então, foi aprovado lei, mas nós nunca conseguimos efetivar isso. Por quê? Porque agora parte de uma decisão política. Uma questão política que precisa vontade política. Por quê? Quando nós criamos o projeto de lei, Maia, lá está justificado, tudo justificado, inclusive mostrando que um movimento que agrega, um movimento que trata da questão da formação do indivíduo,
prova que tantos que antes eram pessoas que só atuavam dentro do movimento hip-hop usaram essas suas expressões e se tornaram, de alguma forma ou de outra, instrutores ou arte-educadores. No meu caso, fui arte-educador por várias oportunidades, de oficinas, né, nos centros de ressocialização. E o movimento hip-hop ele foi se inserindo. E porque nós somos seres humanos de direito, e apesar do rap ser os 4 elementos, quando se fala em 4 elementos, é importante falar qual que é os 4 elementos do hip-hop: o break, o grafite, o DJ e o MC. E as pessoas vão pensar que os 4 elementos, o ar, o vento, né, a água, o ar, para não confundir. Até hoje tem pessoas que confundem, né? Então nós fundamos uma entidade, uma pessoa jurídica, e no momento, naquela época, não existia. E eles só falavam que eles podiam receber nós, ou só atender alguma demanda, ou nós só poderíamos existir se nós fosse se constituir como pessoa jurídica. Eu acho uma besteira, eu acho que isso hoje já está superado isso. Então, o projeto de lei agora, desculpa, né, ele foi aprovado em 2015, foi uma proposição do movimento hip-hop, entre suas diversas reuniões, encontros, a Conferência Livre, a Conferência Livre, a Conferência Curitiba e Região Metropolitana do Hip-Hop, o Fórum Curitiba e Região Metropolitana, o Fórum Estadual do Hip-Hop e a Conferência Livre do Hip-Hop e a Conferência Livre da Juventude. Foi todos os movimentos que a gente participou e eles ajudaram a subsidiar esse documento. Só que na lei não tem nenhum dispositivo que responsabiliza o Estado mesmo, né, que se entenda que esse evento faz parte do calendário oficial do Estado. Então, nós estamos agora, mas no movimento, resgatando essa discussão, voltando às reuniões, porque nós queremos que o Estado, sim, a exemplo que existe em São Paulo, nós temos outros modelos, eu até citei lá o Rio Grande do Sul, a nação hip-hop estava mais avançado, tinha uns camaradas lá que já tinham apoio de alguns parlamentares, que abriam, inclusive, seus gabinetes, né? Então eles conseguiram aprovar um projeto de lei estadual lá, e que serviu para nós como referencial. E foi através dessa experiência, inclusive, que nós tivemos lá na aprovação deles, né? Nós mandamos um povo aqui nosso para lá, né? Para prestigiar o grande evento, esse evento, e daí nós também trouxemos essas experiências para cá. É isso? Não, é isso. Eu peguei o microfone. Eu acho que é isso. Maravilha. Camarada, muito bom, é isso. Tem que demonstrar, saber que o trabalho, o engajamento de vocês tem também um fim. Aliás, tem uma proposta que é de se inserir não só fazer a luta política contra o que está posto aí, mas também fazer a implementação do que vocês necessitam, do que o movimento necessita, que é a participação no debate cultural através de leis, e que o Estado participe. Obviamente, com um governo desse, seja lá nacional ou com o Ratinho aqui no Paraná, isso não vai acontecer, mas o debate está pululante, né? Importante isso. Eu quero te perguntar, Will, como é que você está vendo, então, essa geração nova aí do pessoal do hip-hop, do rap, né? Quando tu falou do hip-hop, são os 4 elementos: dança, break é dança, né? Grafite, que é pintura, né? Pintura. E rima, que é... Como é? São 4 elementos. Me fala. Break, grafite, DJ e MC. O DJ que cuida do aparato. É a dança, o grafite é arte plástica, o break é a dança, o grafite é a arte plástica, o DJ é o manipulador dos toca-disco, né, que faz as performances, e eu acho que também pode-se entender o produtor, o beatmaker, que é o produtor de beat, eles estão dentro aí do DJ, né, se conforma aí dentro desse elemento de DJ. Eu queria jogar... o MC, que é o rapper, né? E é o rapper. Que é o principal, né? Eles todos são importantes. Eu quero dizer o seguinte: do 4º elemento, diziam-se que apareceria o 5º elemento, que seria a conotação política, social, revolucionária. É isso mesmo? Existe o 5º elemento como... Ou não, esse 5º elemento ele vai estar sempre expresso entre os 4, que seria a consciência política. Quando você vai tratar e discutir o movimento hip-hop, sempre é importante também voltar na essência, né? Desde a sua origem,
por que surgiu, eu acabei falando ali, né, que ele vem do acúmulo lá das lutas lá por direitos civis do povo afro-americano. Povo negro, né, que era discriminado, e pelo Brasil, não só pelo Brasil, o mundo inteiro. Então, eu tive uma experiência aqui, Maia, em 2005 eu estive na Alemanha, eu tive uma experiência muito interessante na minha vida, na Alemanha. Eu pude observar com meus próprios olhos como se organiza uma sociedade, digamos assim, com mais acesso a direitos, né, uma social-democracia que realmente representa mesmo uma social-democracia, o povo com mais poder aquisitivo, respeito, acesso, né, aquelas coisas todas. Mas aí também eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades importantes da Espanha. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa minha experiência de conhecer outro país, outra organização social, eu voltei transformado. Primeiro, eu voltei com uma cidadania, que eu nunca tive no meu país. Uma cidadania, assim, com sentimento de cidadania, né? Porque o sentimento de cidadania é uma coisa, cidadania efetiva é outra. Então, lá na Alemanha, eu consegui, pelo tratamento, pelo respeito, pelo sentimento de cidadania. Eu tinha uma música lá que eu fazia com pandeirinho, porque lá nos gringos, na Europa, eles têm essa visão lúdica do brasileiro, né? Então tudo tem que estar relacionado à cultura. Se você é um brasileiro, você tem que ter ali seu pé fincado, principalmente negro, né, como eu, pé fincado na sua cultura, a capoeira, né, o samba, essa coisa toda. E eu tinha um rap que eu fazia com pandeirinho e eles achavam mó barato. Depois o Marcelo D2 vai falar que eu inaugurei antes do Marcelo D2, as pessoas vão achar que você está se gabando demais. Mas essas experiências, elas aconteceram com todo mundo. A vivência que você tem, essas experiências, elas funcionam como uma grande bagagem, te qualificam, te aperfeiçoam, te lapidam de uma forma ou de outra. O elemento consciente, aí que eu quero tentar entrar na ideia do elemento consciente. Falo, né, muitos defendem que é o quinto elemento. Eu sou assim, posso dizer que a gente pode ser muito afunilado, volto a dizer isso também, tem que ser sempre aberto, e nós aceitamos muito de bom grado esse quinto elemento, eu aceito muito bom grado esse quinto elemento, que é o conhecimento. Só que eu acho imprescindível a defesa dos quatro elementos, pelo histórico e a raiz, pela raiz histórica que ela representa desde a fundação lá, é conhecido como o pai do hip-hop, o Afrika Bambaataa, né? Ele que juntou, eles eram segregados de expressões específicas, né? E ele conseguiu unir esses quatro elementos e transformar numa grande expressão cultural, num movimento, que é o chamado movimento hip-hop. Quer dizer o quê? Não quer dizer muita coisa, quer dizer movimento, né? O próprio hip-hop subentende movimento. Então, assim, o quinto elemento ele ajudou o seguinte, porque a partir do momento que você tem a arte, que é a arte plástica, no caso, por meio do grafite, a partir do momento que você tem a dança, por meio do break, né, que é o b-boy, que é o dançarino do break. A partir do momento que você tem a produção musical por meio do DJ e por meio dos beatmakers, e a partir do momento que você tem a poesia por meio do rapper, você já tem ali a base, os alicerces para você do conhecimento. Ali você já tem, porque essa é uma cultura ampla, completa. A defesa do quinto elemento é justamente para isso, para mostrar que nós não somos só pessoas rebeldes, nós não somos só pessoas reivindicatórias, nós somos cidadãos, pessoas de direito e com capacidade inclusive intelectual, porque outrora nós éramos todos jovens, rebeldes, sem acesso à universidade, que se faça um parênteses em relação a isso, a importância que foi do governo progressista do Lula, que permitiu o acesso, inclusive, de muitos de nós, né, acessar o curso superior, nível superior de educação, e hoje nós defendemos que
esse interesse nós pela educação, ele se deu graças ao advento do movimento hip hop, que é um movimento respeitado no mundo inteiro. Você pode, por exemplo, eu citei ali a experiência que eu tive na Alemanha, mas não foi para falar dos alemãos propriamente, mas foi para falar de muitas pessoas que eu conheci lá do Oriente Médio, as pessoas, os turcos, alguns eram exilados políticos, né? Eram perseguidos nos seus países, outros iam para estudar. Então, eu estudei numa escola para estrangeiro lá, e eu conheci pessoas de toda aquela região do Oriente Médio, e eles falavam assim, e todos eles cantavam rap, não em inglês, todos eles cantavam rap na sua língua mãe, na sua língua matriz. E isso é uma formação de identidade. Então, o movimento hip-hop, ele contribuiu muito na própria formação da identidade, da identidade do jovem de periferia no mundo inteiro. Lá no Afeganistão, se respeitava o hip-hop. Lá na Síria, se respeita o hip-hop. Não se respeita muito assim, né? Marcos McDonald, essas coisas, não se respeita, né? Mas o hip-hop se respeita, né? Por causa dessa afirmação de identidade com a luta do povo. Então, o movimento hip-hop está atrelado à luta do povo. Não pode falar de luta do povo sem falar da resistência do movimento hip-hop, da luta e resistência da cultura hip-hop. Muito bem, mas eu ainda insisto, o quinto elemento, porque eu quero saber como é que você está vendo, então, essa geração do hip-hop, do rap, né? Especificamente do rap, né? Na voz do Emicida, né? Que acho que é o que está pegando hoje, né? Emicida é um jovem, né? Deve ter lá seus 24 anos, e tem lotado as suas apresentações, né? E tem colocado sempre... Teve agora o encontro do Lollapalooza, né? Encontro de jovens, né? Para curtir música do rock até funk, até o rap, né? Com Emicida. E quem mais puxou o coro pelo fora Bolsonaro foi o próprio Emicida. Então eu quero saber de você, se no passado nós tínhamos como tu citou ali, o Preto Góes, do clã nordestino, que lá do Maranhão afirmava consistentemente uma luta política direta contra a família maranhense lá do Sarney. E como tu falou, chegou, claro que não foi ele, né, mas teve uma influência grande, um caldo de cultura lá, que derrotaram o governo Sarney, e entrou um governo lá voltado para uma orientação bem à esquerda, que era organizado pelo Partido Comunista do Brasil, do Flávio Dino, no Maranhão. Tu falou do Aliado G. Aliado G também é um camarada lá de São Paulo, eu esqueço a cidade dele, do interior de São Paulo, que também tinha um debate enquanto quinto elemento. Hortolândia. É o Aliado G. Também o debate dele era em cima ele era membro do Partido Comunista do Brasil também, e um debate direto e objetivo, dentro da linha marxista, e essa coisa toda, como o Preto Góes. Obviamente que nós tínhamos na época, nos anos 90, 2000, que foi o auge do movimento rap, né, pelo menos do rap, ou do hip hop num todo, né, o Racionais e MCs. Mas o Racionais não entrava muito no debate filosófico, político-filosófico, né? Entrava mais pelo estilo rap gangsta, que a gente chama, né? Um debate mais visceral, com os problemas sociais, com o problema da violência policial. Eu sei que você canta esse estilo, é considerado um rap gangsta, ou você traz elementos conscientes, como o quinto elemento, ou coisa que eu valha, com o debate político. Você traz esses elementos. Você acha que essa geração vai trazer, insiste no debate político mais aprofundado, ou eles estão escapando disso? No máximo, o Emicida faz uma luta fora Bolsonaro, se está tendo esse engajamento político, e como é que você se define? Então, Maia, eu não posso dizer que um estilo de rap, o outro estilo de rap, não existe essa definição dentro do hip-hop, né? As pessoas são livres. São tão livres que nós temos que entender o seguinte: o movimento hip-hop, quando surgiu, era extremamente precário, né? Muitos dos beats eles eram fabricados extremamente de forma, dizer assim, bem simples mesmo, modesta. Era ali as colagens, né? Que se fazia as colagens. Eu sou de falar isso aí, né? Mas
tem que falar, porque a gente participou de toda essa transformação das convergências, né, do analógico para o digital, e o hip-hop ele começou nem no analógico, né? O hip-hop, os beats que começava ali, era uma fusão ali de uma batida aqui e jogava para outra, e aí se montando, fazendo as colagens, os samples, né? Então, quando nós começamos a fazer a rima, nós entendia muito pouco de métrica do rap e de poesia. Nós entendia de verdade, de sentimento. O que nós tinha aqui dentro do nosso coração, da nossa alma, né? E o hip-hop surgiu a primeira oportunidade de sem voz, o jovem de periferia, sem voz, ter o microfone como um grande instrumento, como uma grande ferramenta de empoderamento. Então, da minha geração, provavelmente, né, a geração dos Racionais, eles são uma geração antes da minha, tinha muito esse compromisso com a verdade, e ainda tem, mas, por exemplo, você tinha que ser o que você narrava na sua música, você não podia ser outra coisa. E isso tem muito a ver da tua visão de mundo e construção de mundo, né? A tua visão de mundo, a tua construção, aquilo que te forja quanto sujeito. Então, nós somos sujeitos sociais. Então, nós não passamos dentro de uma peneira, não existe uma peneira assim, né? Então, nós externamos aquilo que é a nossa realidade. O sujeito o ser, o homem, ele é resultado do seu meio. Então, as pessoas falam assim, Will, mas você tem uns rap, mas olha onde que eu moro. As pessoas sabem onde que eu moro, né? A minha luta, inclusive, depois, se você tiver interesse, eu posso até fazer uma apresentação breve também dessa minha outra parte da luta, que é a luta de moradia. Então, a maioria de nós viemos de periferia. Quando você tem precariedade nas suas produções, ou precariedade no acesso ao conhecimento, na minha época, era na minha geração, né? Não vou falar na minha época, mas a minha geração era ainda o analógico, a fita cassete, tinha poucos recursos. Hoje existe muito recurso e o conhecimento está acessível, extremamente acessível. Então é bem natural que essa juventude venha com uma nova linguagem, venha com uma nova métrica, ou seja, com uma nova estética de falar a mesma coisa que nós falava no início. E alguns ainda falam hoje, né? Porque você vê que o rap gangster, ele é mais um estilo, né? Assim, entre vários estilos, né? Assim como o ser humano, cada um é diferente. As pessoas são diferentes, né? Todos fazem parte da humanidade, todos são seres humanos, mas o ser humano com toda essa coisa gigante de diversidade, complexidade, especificidade própria. Então o rap é a mesma coisa. Então você vai falar assim, a diferença de Mano Brown e Emicida, para mim não existe. Para mim existe assim, uma estética diversificada. Um não substitui o outro, mas porque todos têm o seu papel aí histórico, né? Deixa eu aproveitar aqui, Will, eu vou fazer um corte aqui para a gente colocar então o vídeo que você gravou, que nós gravamos no sábado passado. Você vai colocar isso. Vamos colocar. Tá. Péssima qualidade. Não, foi bom. Mas eu fazer uma capela aqui agora, porque você colocar, porque ele ficou gravado, não foi gravado com equipamento. Mas eu acho que a gente, o que nos fez também chamar você aqui, você estava engajado lá no dia lá, fez uma excelente fala, e a pessoa falou, Maia, vai lá e chama esse cara para fazer uma entrevista aqui. Deu um show lá, em 40 minutos de fala, lá 20 minutos de fala e 20 minutos de música. 2 ou 3 músicas, né? Então, baseado nesse som aqui, olha só, pessoal. De sobreviver às piores práticas opressoras de um Estado que não reconhece as suas minorias. As suas minorias não acessam ao poder. Estou aqui para mostrar para vocês que a maior revolução é a poesia, a maior revolução é a música, e nós canalizamos toda a nossa revolta pela música, porque se fosse diferente, o Brasil viveria num caldeirão de revolução todo dia. Solta o som, DJ! Viva o Partido Comunista do Brasil! Quando eu digo que sangue tem fome, para ter de guerra dentro do seu sanduíche, direto do efetivo da potência humanidade, América do Norte, onde está sua liberdade. Eu tenho imperialista
beleza. Vou bater com beleza, só carteira de trabalho. Você é vagabundo, falou, vendendo otário. Amado pelo piso, ainda bem também. Na cultura psicológica, todo na cabeça. Tomando muruada, vários chutes no saco. Toma a cabeça, bala de cabeça. Então, baseado nesse som que a gente colocou aqui, que você tocou lá nesse sábado passado, você se coloca como um rapper gangsta, rap politizado, duas coisas, ele é bem amplo. Só para finalizar isso aí, baseado nesse que a gente ouviu aqui agora. Eu sou versátil. Eu não sou um cara que tem uma marca. Eu acho que a poesia não pode ter padrão. As pessoas não podem se prender num estilo só. O mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica, os meios, as formas de se falar, eles se transformam de forma constante. Nós vivemos numa sociedade que hoje é entendida por alguns filósofos aí como uma sociedade líquida, né? Uma sociedade que está sempre em constante transformação, e o rap não poderia ser de diferente forma. Eu sei que se eu voltar, por exemplo, eu não tenho a minha pretensão, não tenho pretensão de desenvolver uma carreira artística, até porque 10% é talento e 90% são luta, então é muita dedicação que você tem que ter. Eu conheço o Emicida quando ele andava com as fitinhas dele, ele produzia o material dele, ele gravava uma demo, né, uma single, e andava com esse material dentro da mochila dele, e depois que ele cantava, ele montava uma banquinha. Ele cantava, antes do público sair, ele estava lá, ele estava no palco onipresente, quase como se fosse onipresente, né? Ele estava lá no palco e, na sequência, antes das pessoas saírem, ele estava lá na frente com a banquinha dele, vendendo de mão em mão o trabalho dele, e assim ele viajou o Brasil inteiro. Então foi uma sacada do Emicida, que talvez hoje, com o advento aí, a internet 5G, todas essas potencialidades que existem com a internet, com as tecnologias de comunicação e informação, se torna muito mais fácil e não seria tão penoso. Agora, imagina na minha época que nem instrução nós tínhamos. A primeira instrução, o primeiro pensamento crítico e político de sociedade foi através do rap. Nós nem sequer sabíamos. Quando nós falava da violência policial, não estava querendo ali fazer um posicionamento político, nem sabia o que era política. Mas as pessoas nos viam já como pessoas de expressão política dentro de uma comunidade que era inviabilizada. Então, eu digo assim, o papel que o Emicida cumpre é que ele conseguiu chegar a um número maior de pessoas, e as gerações, da minha geração, que desde lá dos anos 90, né, que sempre lotaram todos os shows, hoje estão casados, estão com família. Né? Então eles têm outras responsabilidades, outros compromissos, assim, pela ordem, né? Como prioridade, talvez, mas se renova. Então tem uma nova juventude aí que se identifica bastante com a linguagem, com a métrica, com o rap do Emicida, e é muita gente. Então o rap está mais vivo do que nunca. Bom, muito bom saber. E como é que você se vê comunista? Lembrando aí, você citou Panteras Negras, que era um movimento revolucionário nos Estados Unidos na década de 40, 50, 60 e 70, que dali no movimento nasceu também, o movimento negro lá, de contestação. Teve lá o Malcolm X, ele não era do movimento rap, nem um Panteras Negras, mas era um movimento negro, porém marxista, comunista, né? Aí tivemos outros levantes lá da população negra. Mas como você, como rapper, que estava cantando nesse show que a gente viu aqui, nesse evento teu aí, aliás, era um evento de Fora Bolsonaro, no sábado agora passado, né? Nesse que a gente viu. Mas você estava lá com a bandeira, com a camiseta da Foice e o Martelo. Nacional Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, que reuniu ali 3.000 a 4.000 pessoas no sábado passado agora. Como é que você se coloca como membro do Partido Comunista do Brasil? O que é comunismo para Will Capa Preta? Bom, você entender a sociedade de forma genérica é uma coisa. Você entender a sociedade numa perspectiva política e científica é outra coisa. Quando você fala que você é um comunista, desmistifica muito, né? Eu até queria gravar essa live aqui com você com uma camiseta vermelha, mas depois eu falei, mas as pessoas sempre me veem com um boné, com essa camiseta. Essa camiseta que o Will Capa Preta estava usando
O CCP, a gente sabe, né, que em russo quer dizer União das República Socialista Soviética, mas a foice e o martelo é muito emblemático, né? É um símbolo forte, né, do trabalhador da cidade, símbolo da ferramenta dos trabalhadores da cidade, o martelo, e os trabalhadores do campo, né, a foice. União da foice e martelo para um comunista. Então me explica para você. Aí ele trocou a camisa, porque quis, porque falou, mas eu não quero que é tão militante. O comunismo está no coração e na mente, na camisa dele aqui também. Mas me fala. Você sabe que quando você é por dentro, você sente pouca necessidade de ser por fora. Mas nós entendemos, muito importante a parte lúdica. O comunista é movido por sonhos, entendeu? Também. Só que sonhos que a gente materializa. Não são idealismo, não são coisas baseadas no abstrato. São questões concretas. E isso não fui eu que inaugurei. Isso aí existem grandes filósofos, desde o século XVIII, os que subsidiaram teoricamente, de forma científica, os primeiros movimentos de resistência, de organização da classe trabalhadora, a primeira revolução, primeira revolução que é considerada a Revolução Russa, né? Em 1917. Então, por exemplo, eu sou só a geração que teve acesso a esse conhecimento teórico. Então, assim, tudo que uma teoria marxista, leninista, o Marx quanto teórico, marxista, Lenin quanto a prática, e Lenin sem a teoria também, né? Então ele tem todos os grandes líderes sabem que sem a teoria um comunista não é nada. Não existe movimento revolucionário sem teoria. Eu acho que é um aprendizado constante, mas tem muita coisa para se descobrir. A gente não fica pegando, a gente vai primeiro para o conhecimento clássico, né? As nossas principais referências, nós sabemos quem são os comunistas, as pessoas, os guerrilheiros, os combatentes, né, referenciais, todo mundo sabe, mas é importante conhecer cada um deles. Eu considero que você foi o camarada que me trouxe para o Partido Comunista, você é testemunho, né, você ficou 7 anos lá me assediando, e eu sempre tive uma visão assim, muito, vamos dizer assim, senso comum sobre a política em geral e principalmente contra as teorias revolucionárias. Eu nem sequer eu tinha a ideia do que era uma teoria revolucionária. Então agradeço a você, porque a formação política ela só te aperfeiçoa, ela só te lapida. E eu não posso aqui dizer para as pessoas o que é ser um comunista. Comunista é uma prática, é a vivência no dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu acordei às 4 horas da manhã, porque nós tínhamos um ato, né, contra o despejo, as ameaças de despejo, né, um enfrentamento contra o despejo, jornadas de luta por terra, moradia e trabalho. Foi o mote da marcha que nós fizemos hoje. Deve estar aí provavelmente, né, muitos jornalistas e muitas pessoas ali com instrumentos de celular gravaram e mandaram certamente para suas redes sociais. Eu mesmo, né, tirei algumas fotos ali com algumas lideranças, o comandante Baggio, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o outro camarada também, liderança lá do MPM, alguns vereadores que eu encontrei ali, deputados, né? Então eu encontrei bastante pessoas e é sempre na luta que a gente encontra essas pessoas. Quem é comunista se encontra na luta. Muito bem. O comunismo se forja na prática, na luta e no dia a dia. Claro, com orientação, como disse o Will, né, não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Os comunistas são baseados no marxismo, né, nos grandes pensadores filósofos do passado, o Karl Marx, né, Engels e outros filósofos, né, que trouxeram toda aquela vivência, experiência do passado e tentar entender a realidade concreta, né, dos dias de hoje, para a gente saber atuar dentro dessa realidade. Né. Muito bem, Will, é isso. A gente vai estar finalizando. Você quer falar mais alguma coisa? Lembrando que o Will, como ele falou agora há pouco, ele faz parte também do movimento de moradia. Tem uma luta muito importante onde ele habita, né, com um momento crucial de desemprego e de desproteção social e trabalhista para a população trabalhadora. É mais do que nunca importante essa luta pela moradia.
E o Will, uma outra oportunidade, vai vir também para falar para nós, conosco, sobre essa luta também dele. Existem muitas frentes de luta, né? E, então, numa outra oportunidade, eu quero vir aqui conversar com você e falar da importância de lutar por um teto, por moradia digna, né? É previsto na Constituição, mas isso está lá só como uma carta de intenção e só se concretiza, se materializa pela luta. E eu faço essa luta. Eu fiz um evento lá na comunidade de ocupação, complexo de ocupação, que convencionaram chamar o complexo Hugo Chávez, em memória ao comandante da Venezuela, Hugo Chávez. São ali um aglomerado de ocupação, o mesmo complexo, né? 29 de março, a Primavera, 29 de março, a Dona Cida é Tiradentes. Eu moro na Tiradentes. E então, na Dona Cida, que ali fica centralizado essa comunidade, a gente fez muitas atividades culturais e uma que foi muito importante assim foi a Morada Cultural, um evento que a gente conseguiu trazer grandes nomes, grandes artistas, grandes nomes a nível nacional também, e assim para reforçar a luta, né, e para criar essa integração. Eu quero que você também fale como é que você está vendo então as eleições esse ano. Que tem que tirar esse Bolsonaro do poder, tem. Mas quem é que você está apostando? Obviamente que não dá, vou observar a proposta. Não tem proposta, né? Nós temos dois caminhos, o caminho da barbárie ou da civilização novamente, que eu entendo que é a proposta do companheiro Lula, presidente. Você vê assim ou você acha, não, tem que ter uma terceira via, a quarta via, o Lula é o cara mesmo? Nós achamos o Lula, né, o único capaz, né, tem essa identidade com o povo, é sincero naquilo que ele faz, no trato da política, é reconhecido, né, no mundo afora, deu um exemplo, né, de como que você pode gestar um país com acesso, colocando o povo, a prioridade do povo na prioridade, na ordem do dia. Essa coisa que ele tem, que é muito dele, né, de garantir que todo cidadão tenha alimento, garanta as 3 alimentações diárias. E agora nós estamos vivendo um momento absurdo, né, de crise, recessão, a ameaça de fome, peste, pandemia, enfim, um monte de situação que inauguram uma outra também realidade. E então, assim, para revogar algumas privatizações, algum entreguismo do Bolsonaro, os direitos trabalhistas, inclusive, que foram violentados mesmo, né, por esse governo, é o Lula. Mas nós sabemos que não se resume simplesmente numa disputa eleitoral. Nós temos aí pela frente uma grande luta, é uma luta de um processo civilizatório, é uma luta pela soberania, né, do nosso país, e então nós sabemos que o Lula não vai poder conseguir governar sozinho, porque tem outras forças estranhas também que atuam, né, pelas sombras, e nós temos mais do que nunca não só garantir o Lula, mas garantir a organização do povo, para que o povo tome o país e transforme o Brasil numa grande nação. Isso só vai ser possível a partir do momento de organizações, de primeiros grandes comitês populares, e aí que você pode externar de fato a vontade do povo. E também, lembrando, acho que Requião é o cara também aqui no Paraná. Requião é o cara aqui no Paraná, né? Eu estou fazendo aqui esforços, né, necessário para que, mais uma vez, o movimento hip hop, ou seja, né, os movimentos progressistas, os movimentos de cultura, estejam junto com o Requião. Aqueles que eu consigo influenciar, eu estou jogando aí peso. Requião é um grande estadista. Para mim, é um cara, um dos heróis desse país, lutador incansável, né? Com 80 anos está aí fazendo lutas. Requião é o cara. Quero agradecer também aqui, né, Will? Nós temos ali a nossa Ellen, camarada Ellen. Ela faz parte do coletivo, é dirigente do coletivo de mulheres Olga Benário. Ela não quer aparecer, ela disse que não quer aparecer agora, mas ela vai estar conosco, ou ela ou alguma dirigente do coletivo de mulheres Olga Benário, para fazer uma fala conosco na sequência. A gente vai estar marcando isso aí. Então, agradecer a participação dela, ela que monitorou
né, através ali da capacidade técnica dela também, um aparato, né, por trás das câmeras aqui. Não é isso, Will? É isso, maravilha. Quero agradecer aí quem participou conosco, quem está assistindo, pedir que vocês compartilhem esse nosso vídeo. É importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho, que vocês curtam embaixo ali e façam acompanhem os nossos trabalhos aí. São poucas vozes de comunicação no estado do Paraná, em Curitiba muito menos, né? E a esquerda ela tem mais do que nunca que sair, falar, conversar com a população. Esse é o nosso papel aqui para o Jornal Imprensa Coletiva. Camarada Will, tamo junto, um abraço e até mais. Tchau.